em nome de Jesus, aqui está a tua filha, Senhor. O Senhor já tem colocado, Senhor, a palavra, Senhor, no coração dela, Pai. Usa, Senhor, como um canal de bênção, Pai. Derrama, Senhor, da tua unção, da tua autoridade, Jesus. Paizinho querido, usa como canal de bênção, Pai. Abre nossa mente, nosso coração, Pai, para entender, Senhor, a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Glórias a Deus. Aleluia. Quero saudar a todos essa manhã com Deus, com a paz do Senhor. Amém? Amém. A gente às vezes vem um pouquinho meio com sono, meio cansado, mas eu quero te dizer que vale a pena estar na presença do Senhor. Aleluia. Nós separamos a melhor parte, como foi falado aqui nessa manhã. Verdade. E a melhor parte do nosso dia é começar adorando e oferecendo o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor. Verdade. Eu sei que você está acrescentando nessa manhã. Glória a Deus. Aleluia. Mais o Senhor tem para a tua vida. Mais o Senhor vai fazer sobre a tua casa. Se tu creres nesta manhã, aleluia, o Senhor já entrou com providência. Consagração, o Senhor chama a todos. Mas os que estão aqui, aqueles que precisam, aqueles que têm necessidade de estar na presença do Senhor. Se você está aqui nessa manhã, porque você tem essa necessidade de estar na presença do Senhor. Quero convidar você a estar sentado. Eu louvo o Senhor pelo convite, né? Dos pastores, Mariane, pastor Maurício. São servos do Senhor, abençoados. E eu louvo o Senhor por estar aqui. É sempre uma oportunidade de nós rendermos graças ao Senhor. A irmã falou que é um pouco difícil de louvar de manhã. Eu digo mesmo, cochei dois pensamentos, será que eu louvo? Pensei em não louvar, mas o Espírito Santo ele nos convida a louvar. Então eu quero convidar você a louvar o Senhor. Louvor bastante conhecido. Não fique com a tua boca fechada. Adora o Senhor. Aleluia. Ofereça a tua melhor adoração nesta manhã. Porque o Senhor ele é merecedor. Amém? Obrigado, Jesus. Tu és lindo, Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Glória a Deus. Deus da glória. Oh, aleluia. Eu não sei o que ele viu em mim. Aleluia, Jesus. Meu Deus, aleluia. Não entendo porque me amou. Eu não sou quem deveria ser. Mesmo assim ele me abraçou. Aleluia. Sou pequeno, ele tão grande é. Glória. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o
saúde para estar aqui nesta manhã, glorificando e bendizendo o nome santo do Senhor. Sabemos que tem muitas pessoas que estão em hospitais, alguns estão em presídios, outras pessoas estão sem condições físicas, até mesmo mentais, de estar na presença do Senhor. Mas você que está aqui, você tem todo o motivo de adorar e glorificar o nome santo do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada, no livro de Salmos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Fiquei meditando até de madrugada ali, em Salmos de número 5 e o versículo 3 até o 4. Aleluia. Salmos de número 5, versículo 3 e o versículo 4. Lembrando os irmãos que essa mensagem será lançada no meu canal do YouTube, Juliana Zamboni, pregações ali, os irmãos que senti vontade de compartilhar, para os irmãos que não vieram, fiquem à vontade. Diz assim a palavra do Senhor. Glória. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer no pecado, e nem contigo habitará o mal. Amém? Se puderes tomar o teu assento, Amém, Jesus. adorando e exaltando Glória. o nome santo do Senhor. Salmos de Davi, um salmos muito importante. A palavra do Senhor nos fala que Davi, ele ora ao Senhor em momento de tribulação, momento de crise, momento de dificuldade. E esse louvor, que é uma oração, né, foi levado a muitas pessoas. Davi, ele ora ao Senhor no momento tão triste da sua vida. E essa adoração, essa oração, chega como um cântico em muitas vidas. A Bíblia diz que o povo de Israel louvava nas celebrações do templo no Antigo Testamento. E esta oração, este louvor, foi composto em período de provação. Aleluia. Esse louvor, essa adoração foi composto em um período em que Davi, ele fugia de Jerusalém, lugar onde ele habitava, lugar onde era a sua casa, porque ele havia perdido o trono para o seu filho Absalão. Davi, ele entende nesse momento que é um tempo dele se retirar de onde ele estava. Davi, ele não estava apenas fugindo, mas ele estava se preparando em oração para que o Senhor viesse tomar providência. Aleluia. Quando nós passamos por um momento de dificuldade na nossa vida, nós fugimos para a presença do Senhor. Nós fugimos para o altar de Deus, porque nós entendemos que o que nós estamos passando não está no nosso alcance, mas sim no alcance de Deus. Aleluia. Davi, ele estava entendendo que aquela provação a qual ele estava passando era um período em que o Senhor precisava trabalhar na sua vida, e que o Senhor estava trabalhando dentro da sua casa, e que o Senhor estava trabalhando também sobre a vida de Absalão, seu filho. Davi, ele tinha uma visão de que tudo aquilo que ele tinha não pertencia a ele, mas era do Senhor. Aleluia. Então Davi, ele compôs Salmos 6 até mesmo de número 7 em um período de perseguição. São salmos difíceis, os salmos a qual Davi chorou muito, se entristeceu muito, mas Davi estava vivendo por um momento de sua vida a qual o Senhor tinha permitido. É claro que o Davi viveu muitos tempos de provações, mas no tempo em que ele estava enfrentando Golias, não foi um tempo tão difícil, não foi um momento tão difícil, não foi um desafio tão difícil a qual ele estava passando. Porque Davi, ele não tinha apego pela sua vida, mas ele tinha amor pelo Senhor. Davi, quando enfrentou o gigante, ele não estava se preocupando com o tamanho do gigante, mas ele queria vencer aquele mal, para mostrar que o Senhor estava sobre Israel, o Senhor estava sobre o seu povo. Então ele não se preocupou em morrer, aleluia. Ele não se preocupou em perder, porque ele sabia que quem estava com ele era o Senhor. E o Senhor iria fazer vencer aquele gigante. É claro que ele passou por perseguições difíceis, até mesmo com Saul, que queria matá-lo. A Bíblia nos fala em 1 Samuel, no capítulo 19, no versículo 1,
que Saul ele fala a Jonatas e também a todos os servos seus, aqueles que estavam à sua volta, que ele queria ver Davi morto. Jonatas, como era amigo fiel de Davi, ele contava o que estava acontecendo, mas ele também conversava com seu pai Saul e dizia: pai, lembra-te que Davi, ele feriu os filisteus. Lembra-te que Davi, ele deu vitórias a Israel. Mas a Bíblia nos mostra que Saul estava cego de inveja. Saul estava com a mente tomada pelo adversário e não queria entender e nem compreender o agir de Deus. Mas o seu desejo naquele exato momento era ver Davi morto. O inimigo ele se levanta contra a minha vida e contra a tua vida de uma forma tão brutal, não somente para paralisar a nossa fé, mas para nos derrubar. Mas aquele que está em oração, ele sempre vai pedir a direção de Deus para enfrentar qualquer dificuldade. Jesus, aleluia. Neemias ele se entristece quando ele recebe a notícia que os muros de Jerusalém estão destruídos. O rei Artaxerxes ele observa Neemias e vê uma tristeza profunda, uma angústia no semblante de Neemias. Ele entende que a situação em que Neemias estava passando era uma situação de prova, porque a prova vem para nos angustiar, para nos entristecer. Mas mesmo neste momento, Neemias, ele ora e fala com Deus. Ao comunicar ao rei o que estava acontecendo, ele precisava de uma oportunidade para descer em Jerusalém e para ajudar nesta construção. Neemias ele era muito importante porque ele era servidor, não somente da obra de Deus, mas ele servia o rei com excelência. Ele era importante para o reino dos céus, mas também ele era importante para o rei Artaxerxes. Ele dá um período para que Neemias vá a Jerusalém, levante e construa os muros, mas também ele pede o seu retorno. Neemias ele ora a Deus porque tudo aquilo que ele fazia na presença do Senhor. A Bíblia diz que Neemias ele enfrenta Sanbalate e Tobias, seus inimigos, mas ele não desiste. Ele entende que quando nós estamos na oração, ninguém precisa saber a dificuldade, ninguém precisa saber o que você está passando, ninguém precisa saber o que você está pedindo a Deus. Neemias ele entende que é no secreto que o Senhor ele trabalha e ele age sobre a vida daqueles que nele esperam. Em 52 dias são levantados os muros de Jerusalém. Neemias ele obtém vitórias daquilo que ele precisava, porque ele conhecia a necessidade e ele sabia que ele era apto para resolver essa situação. O Senhor dá vitória ao seu povo, mas o Senhor também mostra a Neemias que quando nós oramos e esperamos no Senhor, o Senhor ele sempre vai entrar com uma providência. O Senhor entrou com providência em Jerusalém. Glória a Deus. O Senhor restaurou o que foi quebrado, mas o Senhor motivou muitas pessoas a olhar somente para o Senhor, a não olhar para a perseguição, a não olhar para as lutas, a não olhar para as dificuldades. Você está aqui nesta manhã porque você não tem olhado para o dia mau. Você não tem olhado para as perseguições, para as lutas, porque todo mundo tem luta. Todo mundo passa por provações. Mas o que faz nos permanecermos é estarmos na oração, Deus vivo, aleluia. é estarmos na dependência de Deus. Verdade, Aleluia. aleluia. Davi ele fugiu naquele exato momento da presença do seu filho, porque ele precisava estar na presença de Deus. Ele era necessário ele tomar a decisão a qual ele tomou. Em 2 Reis, no capítulo 14, no versículo 25, a Bíblia diz que não havia em todo Israel um homem tão bonito como Absalão. Aleluia. Desde as plantas dos pés até a cabeça não havia um defeito neste homem, porque ele era perfeito aos olhos de quem o via. Mas havia em Absalão um desejo mortal de aniquilar e de destruir o seu próprio pai. Absalão ele estava obstinado em ser quem ele poderia não ser, em se colocar em um lugar a qual não era dele, a qual não pertencia, mas pertencia a Davi, seu pai. Naquele exato momento, Absalão ele se sente apto
para ocupar e tomar as decisões de Davi. Ele começa a ganhar o coração de muitas pessoas. Ele começa a resolver problemas que ele não precisava resolver. Ele se coloca como um rei bondoso, como um homem que estava ali à disposição para resolver situações. Em 2 Samuel, no capítulo 15, no versículo 3, eu vejo Davi recebendo uma mensagem dizendo: o coração, Davi, de cada um em Israel está servindo agora, nesse exato momento, a Absalão como rei. Naquele exato momento, Davi se entristece e fica muito entristecido. Ele sai de Jerusalém com seus servos, ele sai dali com algumas pessoas, deixa para trás algumas das suas mulheres e sai com o objetivo de falar com Deus, de estar na presença de Deus, de esperar em Deus. Aquele que espera em Deus, ele obtém um resultado. Aleluia. Aquele que espera em Deus, ele ouve Deus falar. É verdade. Muitas pessoas não querem dar ouvido à voz de Deus, porque se acham autossuficiente. Mas ouvir o Senhor falar é viver uma vida em obediência a Ele. Glória. Davi, ele era um homem que ouvia Deus. Davi, ele era um homem que buscava a presença do Senhor em todos os momentos da sua vida. Momentos de crise, momentos de dificuldade, Davi mesmo assim se colocava na presença do Senhor. E tem muitas pessoas que só se colocam na presença do Senhor quando tudo parece estar difícil, quando tudo parece estar fechado. E parece que quando se obtém a vitória, o resultado daquilo que precisa, não precisa mais viver na dependência de Deus. Não precisa mais buscar o Senhor. Mas ai daqueles, irmãos, ai daqueles que blasfemam, ai daqueles que não obedecem, ai daqueles que estão vivendo a vida em pecado, ai daqueles, porque o juízo do Senhor vai chegar até eles. Eu me lembro que eu estava vendo uma vez uma reportagem, uma entrevista, e eu vi um cantor muito famoso que canta música secular, dando uma entrevista, e no meio dessa entrevista, uma pessoa pergunta a ele: qual o lugar de Deus na sua vida? Né? Qual era a importância de Deus sobre a sua vida? E ele diz algo muito triste. Ele diz que como ele está vivendo, está muito bem, e seria bom que o Senhor não fizesse nada na vida dele, porque como ele estava vivendo sem a presença de Deus, estava muito bem o suficiente. Então aquilo me gerou uma angústia, uma tristeza, porque um homem que conhece a palavra do Senhor, foi criado no Evangelho, está vivendo uma vida em pecado, e depois dessa palavra que foi liberada pela boca dele, nada mais deu certo na vida dele. Até mesmo a voz que ele usava para ganhar dinheiro começou a falhar, não conseguiu mais alcançar as notas que ele conseguia. Então ele pôde entender e compreender naquele momento que sem a presença de Deus nós não somos nada. Aleluia. Nós não somos nada. Nós que vivemos na presença do Senhor, que servimos a Ele, nós sabemos como é importante a presença do Espírito Santo em nossa vida. Meu Deus, aleluia. Nós respiramos porque o Senhor nos concede essa oportunidade. Glória. Mas se o Senhor tirar o nosso fôlego de vida, meu Deus, nós morremos. Não temos mais a oportunidade que nós temos de adorar e de louvar o Senhor. Imagine para aqueles que estão fora da presença. Não estão se preocupando, estão vivendo uma vida em pecado, não estão se preocupando com a salvação e nem com a volta de Jesus. Estão pensando apenas em si mesmo, nos seus interesses, nas suas vontades. Não querem sacrificar, mas esquecem que essa vida é passageira. Deus, aleluia. Esquecem que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo curto. Verdade. Não estão se preocupando com a vida eterna. Essa vida aqui é tão curta, irmãos. O mais importante não é o tempo que nós passamos aqui. O mais importante é a vida eterna que nos aguarda. É claro que enquanto nós estamos aqui, nós temos que produzir. Nós temos que investir.
nós temos que buscar o Senhor. E muitos têm se esquecido do valor de buscar a presença do Senhor e da oportunidade que o Senhor tem nos dado. O inimigo ele tem colocado uma cegueira tão grande. Ele tem tapado o ouvido de muitas pessoas para não ouvir a palavra. E não somente ouvir, mas não compreender o que essa palavra está dizendo. Existe um povo que não se preocupa mais com a salvação. Existe um povo que não quer mais sacrificar. Existe um povo que se esqueceu de uma promessa. Existe um povo que se esqueceu que sem a presença do Senhor não é nada. Infelizmente, igreja, muitos estão dormindo, mas o noivo está chegando. Glória a Deus. Glória. Quem será que ouvirá a voz do noivo? Oh, Jesus. Quem será que entenderá que o noivo está chamando? Glória. Porque tem muitas pessoas que não ouvem mais a palavra. Tem muitas pessoas que já não estão nem cochilando, estão dormindo em um sono profundo. Estão vivendo uma vida em perigo, distante da presença do Senhor. No exato momento, a palavra do Senhor nos fala, em que Davi recebe a mensagem dizendo que o seu filho estava no seu lugar, ele não se entristece apenas pelo seu filho, mas também por Aitofel. Aitofel era um conselheiro, era um amigo muito próximo de Davi. Aitofel, ele ouvia da boca de Davi tudo aquilo que Davi falava, tudo aquilo que Davi desejava. E neste exato momento, Davi estava recebendo uma mensagem que Aitofel estava esperando uma oportunidade de Absalão para levantar um exército de 12.000 homens para derrotar Davi. Aleluia. Davi se sente traído 2 vezes. Davi se sente angustiado, entristecido. Mas no exato momento, e como diz a palavra do Senhor, em que Davi passa por esse período tão difícil, ele vê Absalão enfrentando o povo de Davi, o povo de Israel, e vê que enquanto ele está em cima da sua jumenta, os seus cabelos são agarrados em galhos de árvore. A Bíblia diz que Joabe, ele vê a oportunidade de matar Davi. Quando as 3 lanças são lançadas no peito de Absalão, não de Davi, Davi ele se entristece e se angustia. O desejo de Davi é que, enquanto o seu filho estava no meio de uma floresta, sendo atingido por 3 flechas, ele gostaria de se colocar no lugar do seu filho. Davi gostaria de morrer no lugar de Absalão, porque Absalão era o seu filho. Davi ele se entristece, ele se compadece com a situação, mas ele entende que todo aquele que perseguia ele, não estava perseguindo apenas ele, mas estava perseguindo o Senhor. O Senhor deu livramento a Davi, porque Davi precisava ver o livramento de Deus sobre a sua vida. Havia uma necessidade naquele exato momento, e essa necessidade, ela foi suprida com a morte de Absalão. O trono de Davi retorna a ele, e Davi entende que aquele que busca o Senhor sempre vai entrar com o livramento. Davi ele se lembra das vezes em que ele falava com o Senhor antes de dormir, como diz em Salmos no número 3 e no versículo 5. Eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor, ele tem me sustentado. Davi ele entendeu a importância de falar com Deus. Davi ele entendeu a importância de viver uma vida em intimidade com Deus. Tem coisas que o Senhor vai arrancar de nós, que vai nos doer, que vai nos machucar, que vai nos ferir. Mas se é o Senhor que está no controle dessa situação, é o Senhor que vai também nos conceder vitória. Aleluia. O Senhor concedeu vitórias a Davi, porque Davi foi segundo o coração de Deus. Aleluia. A Bíblia nos mostra que Davi errou, Davi pecou, mesmo sendo segundo o coração de Deus, porque Davi era um ser humano. Mas no momento em que Davi entrava na presença do Senhor, ele rasgava o seu coração.
O Senhor, Ele sente saudade de pessoas que entram na sua presença e que rasgam o seu coração. Rasgar o coração, igreja, é oferecer tudo que tu tens para Deus. É oferecer as tuas misérias, os teus pecados, as tuas faltas com Deus. É dizer, Senhor, eis-me aqui, não estou me preocupando com nada que está à minha volta, a não ser sentir a tua presença. Davi, ele dançava na presença do Senhor, porque a presença que ele sentia no seu corpo era uma presença gloriosa. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes não sentimos essa presença mais. Muitas das vezes estamos, né, ocupados com tantas coisas, se preocupando com tantas coisas desse mundo. E o que o Senhor espera de nós? Que nós venhamos esquecer a situação a qual nós estamos passando. E que nós venhamos apenas adorar o Senhor. Que nós venhamos apenas glorificar o Senhor por aquilo que Ele é. Porque o que você está passando nesta manhã não é nada. Aleluia. O que você está passando nesta manhã, a prova, a dificuldade, não é nada para Deus. Nós servimos um Deus de causas impossíveis. Sabe, Salomão tivesse se levantado contra seu pai Davi, ele não teria perdido a sua vida. Mas a ambição, o pecado, tudo aquilo que estava à sua volta, que o estava permitindo com que ele viesse ser o que ele não era, o levou para um abismo profundo. Aleluia. Davi nunca deixou de orar. Davi nunca deixou de buscar a presença do Senhor. Glória a ti, Deus. E o Senhor levantou Davi, porque ele era um homem de oração. E o Senhor, nesta manhã, Ele te levanta, Aleluia. não somente para a oração, mas Ele te levanta para um compromisso fiel. Aleluia. Orar e buscar o Senhor é ter um compromisso. A oração, ela deve ser um hábito na nossa vida. E esse hábito não deve cair no esquecimento. Esse hábito tem que ser levantado todos os dias na nossa vida. Aleluia. Não apenas nessa manhã de consagração, mas todos os dias. Deus, aleluia. Nós devemos colocar em pauta a nossa vida em oração. Às vezes o Senhor não quer 1 hora nem 2 horas, Ele quer 5 minutos. É verdade. Mas os melhores 5 minutos da tua vida, os 5 minutos onde você venha abrir o teu coração e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu não sou nada, mas eu preciso de Ti. Existem orações que tocam o coração de Deus e que transformam a nossa vida. Nós precisamos entrar na presença do Senhor, orando, glorificando e exaltando. E não se esquecendo de quem realmente nós somos. Nós somos dependentes de Deus. Sanbalate e Tobias, eles entenderam que o Senhor era na vera de Neemias, porque Neemias, ele era um homem de oração. Neemias deixou para trás o seu ofício, deixou para trás o seu trabalho e se lembrou que em Jerusalém ele tinha sepultado seus pais, sua família, e que Jerusalém precisava da presença dele. Mas primeiro ele precisou orar, mas primeiro ele precisou se revestir. Aquele que ora e se reveste vence qualquer batalha. Então, se você está orando, você está se revestindo, você está vencendo batalha. Nesta manhã, nós vencemos uma batalha, irmãos. Talvez muitos não conseguiram vencer a batalha do sono. Talvez muitos não conseguiram vencer a batalha do esforço, porque estar na presença do Senhor é ver uma vida de esforço. Vir para os cultos é se esforçar. Nem sempre nós queremos orar, mas nós precisamos orar. Glória a Deus. Nós precisamos incluir esse hábito na nossa vida. Glória. O Espírito Santo chama muitos para a oração. E muitos não têm largado o que estão fazendo para orar. Muitos têm falado, Senhor, depois eu vou. Mas depois passa o tempo, depois passa a hora, se ocupa em outras coisas, a oração fica em segundo plano. A oração precisa ser colocada em primeiro plano. Aleluia. Hoje nós estamos colocando a oração em primeiro plano na nossa vida. Glória. Nossas decisões, nossas vontades, nossos desejos estão na presença do Senhor. E com certeza é Ele, nesta manhã, que vai dar a direção que você precisa. Então, se você chegou aqui nessa manhã, angustiado, entristecido, carente da presença do Senhor,
O Senhor te dá vitória nessa manhã porque Ele é fiel. Aleluia. Porque Ele é Deus. Aleluia, Jesus. E não existe outro Deus além do nosso Deus. É verdade. Existem deuses estranhos, a qual muitas pessoas estão queimando aí. Queimando fogo estranho, em altar estranho. Jesus. Mas nós estamos em um altar que o Senhor nos colocou. Aleluia. Que é o altar, não somente do sacrifício, mas que é o altar em que o Glória Senhor a se Deus. manifesta a nós. Enquanto você estiver no altar sacrificando, o Senhor vai estar honrando a tua fé. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você a estar de pé. Glória. Eu quero orar pela tua vida nesta manhã. Aleluia.